Nós vamos falar sobre português e a gente costuma dizer que português é fundamental. Fundamental para todas as áreas, fundamental para a nossa vida, fundamental para que a gente seja percebido como pessoa. O nosso curso tem a ideia de que, sabendo ler e escrever, a pessoa está preparada para qualquer área de trabalho. Sabendo ler e escrever, a universidade forma veterinários, forma médicos, forma psicólogos. Sabendo ler e escrever, a pessoa transita com qualidade pelo mundo onde ela vive, seja esse mundo profissional, seja o mundo pessoal. Eu acredito que não há brasileiro que não tenha ouvido a respeito da frase "minha pátria é a língua portuguesa". Todos nós, em algum momento da nossa vida, ouvimos a frase de Fernando Pessoa, "minha pátria é a língua portuguesa". E o que será que o poeta quis dizer com essa frase? Eu sempre gosto de pensar nessa frase como um questionamento do porquê aprender português. Por que é tão importante aprender português? Minha pátria é a língua portuguesa. Fernando Pessoa diz que ele não importa se invadissem Portugal. Se Portugal fosse tomado, ele não se importaria. Porque, afinal de contas, a língua é a pátria dele. E é isso que acontece conosco. Nós, brasileiros, em qualquer parte do mundo que nós estivermos, nós somos brasileiros porque fomos criados em língua portuguesa. A nossa mãe nomeou para nós o mundo em língua portuguesa. As primeiras palavras que nós ouvimos, quem sabe até dentro do útero, foram em língua portuguesa. Então a noção de mar, de rio, cachoeira, amor, beijo na boca, criança, filho, casamento, todas essas noções, todas essas referências foram criadas em língua portuguesa. E é este som, banho de cachoeira, é este som, sol e mar, que faz o nosso corpo inteiro responder a esse estímulo. Então, dificilmente o nosso corpo responderia às mesmas coisas ditas numa outra língua. Eu sou inteiro em língua portuguesa. E a nação brasileira sente mar, banho de cachoeira, rio, cascata, filho, criança, casamento, amor, mais ou menos da mesma maneira. Porque criou o mundo em cima destes mesmos sons. Caetano Veloso, ele se inspirou em Fernando Pessoa e, de certa forma, ele brincou com a frase do poeta português, dizendo: a língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, igualzinho ao poeta. Mas Caetano afirma que ele não tem pátria, ele tem mátria. É claro que o Caetano acabou de inventar uma palavra, mátria. A palavra não existia. Ao inventar a palavra mátria, ele se relaciona à palavra pátria. E aí, pátria passa a ter o sentido de pai e mátria passa a ter o sentido de mãe. E Caetano diz assim: e eu quero frátria. E a gente pensa em fraternidade. A língua ela é inventada e reinventada diariamente. Ela é inventada pelo falar das pessoas, ela é reinventada pelos poetas, pelos artistas. Mas para que a gente entenda o que Caetano diz, é necessário que a gente tenha uma referência, e no caso a referência é a palavra pátria. Só pelo compreender da palavra pátria é que foi possível a gente entender a referência de mátria e frátria. O poeta pode criar o que ele quiser. Da mesma maneira como os garotos criam nas suas tribos as gírias, como os adultos dentro das empresas criam os seus jargões tecnológicos, jurídicos, a língua ela é recriada o tempo todo. Mas existe uma base linguística, existe uma mecânica da língua, existe uma estrutura da língua portuguesa que essa não pode ser mudada. Se eu violar essa estrutura, provavelmente eu não serei compreendido. Eu tenho uma sobrinha chamada Milu, hoje ela já é pré-adolescente, mas eu me lembro muito claramente da Milu aprendendo a falar, e ela dizia assim:
Mãe, Dedé, doce, dá, mim, eu. E a gente ficava assim, tentando entender o que a Milu queria dizer. Milu, o que você quer? Doce, Dedé, mamãe, mim, eu. Então ela tentava várias combinações até que ela conseguia nos passar o que ela queria. Então ela tinha que seguir uma norma. A língua é um código. Quando a Milu conseguiu organizar, mãe, dá o doce do Dedé para mim, nós entendemos o que ela queria. Então ela tem que submeter-se a essa norma para conseguir a comunicação. E só com essa submissão a uma norma que já existe antes de nós nascermos, é que a gente pode transitar com segurança, com qualidade e de uma forma produtiva neste mundo. Eu diria que todos nós dominamos a língua portuguesa. O barqueiro do São Francisco domina a língua portuguesa, o vendedor de picolé na praia domina a língua portuguesa, todos nós falamos português. Agora, existe um nível da língua, que é o considerado culto, que nos permite transitar por espaços além da rua, além da praia, além do bar onde conversamos com os nossos amigos. Essa língua é a língua que vai ficar registrada nos nossos textos, que vai ficar registrada nos textos jurídicos. Essa língua é aquela que nos permite ler um jornal de Manaus ao sul do Brasil, escrito na mesma norma que nós chamamos de português culto. O jornal é possível de ser lido por 180 milhões de brasileiros num espaço de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então é necessário que eu me submeta à norma para que eu seja compreendido. E é só aceitar que essa norma é um código e que o código não tem que ser mudado. Quando Caetano reinventou, ele reinventou palavras, mas ele não reinventou a mecânica da frase. Se ele alterasse a mecânica da frase, essa frase não seria entendida, mesmo que as palavras fossem conhecidas. Então, submeter-se à norma é um ganho, é muito pouco, o preço é muito baixo para a quantidade de textos que a gente pode criar. O que nós, falantes da língua, tememos são as regras gramaticais. A grande maioria dos estudantes chega ao terceiro ano colegial, faz a universidade, chega ao mestrado e continua insistindo em dizer que português é muito difícil. Eu gosto muito de brincar dizendo, então tenta japonês. Quem sabe, aos 40 anos seja fácil aprender japonês. Aos 50, dentro de uma empresa, seja fácil aprender japonês. Na verdade, o português nós já sabemos. O que a gente não sabe são algumas normas, e são muito poucas as normas da língua culta. O interessante é que são normas que nós repetimos ao longo de toda a nossa vida estudantil. As mesmas regras do verbo aspirar, do verbo ser, do verbo haver, mas são sempre os mesmos casos. Mas que por alguma razão nós não conseguimos reter durante a aprendizagem. Que razões seriam essas? Uma das razões é a língua falada. Na fala nós não temos esse compromisso com o acerto. E a segunda razão é mesmo um preconceito que a gente tem em relação à língua portuguesa. A gente diz que português é a língua mais difícil do mundo. A língua mais difícil é aquela na qual eu não fui criada. Se eu fui criada em português, português não pode ser a língua mais difícil do mundo. Se a minha sobrinha Milu falava português aos 3 anos, português não pode ser tão difícil. Então daqui a pouco a gente vai começar a pensar assim, como as crianças japonesas são inteligentes. Aos 3 anos elas falam japonês, né? Então a língua na qual a gente nasceu, ou através da qual a gente foi criado, não é a língua mais difícil. O que nos parece difícil é a norma culta. Agora pensa um pouquinho, nós temos uma frase fantástica de um psicanalista mineiro, muito conhecido, hoje já falecido, Hélio Pellegrino. Hélio Pellegrino foi contemporâneo de Fernando Sabino, muito amigo de Otto Lara Rezende, e ele escrevia artigos para o Jornal do Brasil. E num destes artigos, chamado Instituição, Linguagem e Liberdade, ele disse a seguinte frase:
Quanto mais me sujeito a Lang, mais elegante e dançarina vai ser minha parole de sujeito livre. Quanto mais me sujeito a Lang, quanto mais eu me sujeito à língua, a estrutura linguística, a língua francesa, a língua inglesa, a língua alemã. Quanto mais eu me sujeito à estrutura dessa língua, mais elegante e dançarina vai ser a minha fala. Se eu souber o mínimo da estrutura, eu vou me expressar de uma forma mais elegante. Quanto menos eu domino a língua, menor vai ser o meu discurso, a minha parole, a minha fala de sujeito livre. Então, na verdade, quando eu sei pouco uma língua, eu estou aprisionado naquele conhecimento que eu tenho. Eu me imagino, Melanie, me imagino dando uma aula em inglês. Por mais conhecimento que eu tenha sobre o assunto, por mais que seja um assunto do qual eu gosto ou que eu domino, eu gosto de cinema, eu gosto de jornalismo, eu gosto de educação, são assuntos que eu domino, em inglês a minha aula seria minúscula. Em inglês a minha aula seria medíocre, porque o meu domínio da língua inglesa é básico. É infinitamente menor do que a vivência que eu tenho ao longo de todos esses anos, falando, lendo e escrevendo em português. Então eu vou parecer pequenininha, eu vou parecer minúscula, dando uma aula em inglês. Eu estou aprisionada no pouco conhecimento de inglês que eu tenho. Então, quanto mais eu souber português, mais eu me expresso inteira. Eu sou uma pessoa enorme e se o meu português for pequenininho, eu vou me expressar pequenininho. Eu preciso ampliar esse conhecimento da língua para que a minha expressão como sujeito livre seja uma expressão elegante, leve e solta. Ou elegante e dançarina, como diz Érico Pellegrino. Quanto mais eu me sujeito, no sentido de submeter-me à língua, mais elegante e dançarina será a minha expressão como sujeito, e agora indivíduo, livre. Com isso, então, nós vemos que a comunicação eficiente é uma questão de escolha. Eu preciso escolher a submissão a estas poucas regras de gramática que eu ignoro, que eu não conheço, ou que eu esqueço durante a minha fala cotidiana. A comunicação eficiente é uma questão de escolha. Eu escolho me comunicar bem, eu escolho me comunicar mal. Comunicar bem significa poder transitar por todos os ambientes com segurança, naturalidade, confiança. E comunicar mal significa estar limitado pelo pouco conhecimento da língua que eu tenho. É também uma questão de atitude. A comunicação eficiente é uma questão de escolha. Eu escolho isso. Mas eu preciso tomar uma decisão a respeito dela. Eu quero me comunicar eficientemente. Então, eu decido. A palavra decisão, ela contém uma outra palavrinha que é a palavra cisão, que significa corte. Então, a decisão significa cortar com algo. Eu tenho que cortar com a minha fala do passado. Eu tenho que cortar com minha pouca leitura, minha falta de hábito de leitura. Eu tenho que cortar, eu tenho que acabar, eu tenho que eliminar o desprezo pela língua. Eu tenho que diminuir o meu fascínio pelo estrangeirismo. Eu tenho que incorporar novos hábitos, romper com os hábitos do passado. A decisão. Eu escolho, eu decido e a partir daí eu ajo. A comunicação eficiente é uma questão de escolha, é uma questão de decisão, é uma questão de atitude. Eu passo a agir, eu começo a caminhar, eu faço movimentos em relação a esse aprendizado. E a primeira coisa que você que está me assistindo agora pode fazer é aumentar o seu tempo de leitura. Ler mais. A língua, ela entra em mim, ela é incorporada.
ela é absorvida pela minha mente, pelo meu cérebro, pelo meu ser, a partir da leitura. E a leitura não precisa ser uma leitura de romance, um livro de Machado de Assis, eu não preciso ler uma leitura que eu não consiga compreender ou que esteja acima das minhas possibilidades. Leitura é algo que precisa ser feito todos os dias, o tempo todo. Você pode ler assuntos sobre os quais você tem interesse, a respeito deles você tem interesse. Se você gosta de cinema, leia sobre cinema. Se você gosta de informática, leia sobre informática. Você gosta de esportes, leia sobre esportes. Leia, mas leia sempre. Não importa o tipo de texto que você está lendo. O que é alimentar-nos intelectualmente. O que a gente não pode é deixar de absorver esse alimento. O aprendizado da língua portuguesa, ele exige não muita inteligência, não muito voo intelectual, exige disponibilidade, prazer, vontade de conhecer, de saber. Curiosidade científica é algo que o ser humano tem por natureza. Então há assuntos que despertam a sua curiosidade, vá buscá-los. Se você gosta de textos de informações científicas, vá buscá-los. Se você gosta de cultura, vá buscar essas informações. Não deixe de ler, é tão importante quanto o café da manhã, o almoço, o jantar. A língua vai ser absorvida por você. E assim, quando você assistir a uma aula de português, com as normas na regra culta, o seu ouvido, a sua mente já acenderão uma luzinha dizendo essa frase está certa ou essa frase está errada. No fundo, é isso que interessa, que você saiba o que está certo e o que está errado, o que pode ser dito, o que não deve ser dito. E isso pode ser aprendido de duas maneiras. Você pode aprender através da leitura e você pode compreender através de explicações bastante simples e práticas da norma culta.